Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para discorrer sobre a playlist referente à esquizoanálise, uma playlist onde eu venho atualmente falando do Anti-Édipo, né? Uma obra aí sedimentada pelo Deleuze e Guattari. E assim, quem não assistiu os vídeos anteriores, tratando-se desta playlist, é importante que assista para que você possa ter uma compreensão abrangente, para que você possa ter uma compreensão clarificada acerca do que eu venho falando sobre a temática, acerca do assunto, certo? Pois bem, trazendo aí uma extensão do vídeo anterior no que diz respeito a este assunto, a compreensão que Deleuze e Guattari têm da esquizofrenia é de que a esquizofrenia ela é o universo das máquinas desejantes, bem como ela é o universo das máquinas produtoras, bem como o universo das máquinas reprodutoras. Então, vejam bem, Deleuze e Guattari têm a visão de que nesta obra eles precisam livrar os esquizofrênicos, né, de todo o discurso que os vincule a algo de faltoso, a algo defeituoso. Eles têm como missão nesta obra desvincular o esquizofrênico desse discurso clássico e tradicional sobre a esquizofrenia. Foi visto anteriormente, né, que o esquizofrênico é um ser no mundo onde algo lhe falta. Mas veja bem, na verdade não é só o esquizofrênico que é um ser no mundo faltoso, mas esta falta do esquizofrênico, esta falta que abarca o esquizofrênico, o leva a um movimento onde a leitura que se tem do esquizofrênico é que o seu ego é fragmentado e que necessariamente ele precisa, necessariamente ele olha o outro, ele olha o mundo, sabe, como uma extensão dele. E só assim é possível que o seu ego torne-se inteiro. É a partir dessa visão de que o outro, de que o mundo é uma extensão do seu ego. Eles são acometidos por uma falta inconsciente, onde essa falta o leva o inconsciente desse sujeito a encarar o mundo, a encarar, né, todo o mundo como uma extensão do seu ego, como uma extensão de si. É como eu falei, é como se o esquizofrênico ele fosse fragmentado e o que o torna inteiro é o outro e o mundo agindo a seu favor. Se não há este movimento do outro e do mundo a seu favor, né, então instala-se aí a psicose, instala-se aí o sintoma psicótico para daí então compensar a lacuna que abre-se entre esse sujeito e a sua realidade de modo propriamente dito. A psicose há de ser o sintoma que vai aí preencher, vamos dizer assim, esta lacuna, este vazio, que daí então fica aberto a partir do momento que há uma frustração
entre o sujeito esquizofrênico e o mundo e o outro, sabe? Deleuze e Guattari vai trazer no Anti-Édipo, né, esta visão de que o esquizofrênico ele precisa se desvincular, né? Ele precisa ser, na verdade, desvinculado deste algo faltoso que o leva a um algo defeituoso, sabe? Deleuze e Guattari toma a esquizofrenia como um processo e não como uma desfiguração. Toma como um processo e não como um ego desfigurado. Toma como uma produção e não uma incapacidade. Toma como uma produção de desejos e não como uma incapacidade. Entende? Pois bem, sendo assim, o esquizofrênico passa a ser um ser de excesso, um transbordamento, uma afirmação e não um faltoso. Sabe? Diante disso, não estamos frente a um fenômeno compreendido como algo negativo, algo que lhe falta, mas algo que venha a ser um excesso, um transbordamento, uma máquina que produz de modo excessivo desejos, sabe? Deleuze e Guattari vai dizer que o inconsciente produz. O inconsciente não é como um teatro, como eu já falei anteriormente. Não é um teatro como interpreta Freud. Freud interpreta o inconsciente como sendo a outra cena. Freud interpreta o inconsciente como uma dimensão em que acontece uma série de ficção. Uma série de ficções. Dentre elas, o complexo de Édipo. E aí é por isso que esta obra do Deleuze e do Guattari se chamará o Anti-Édipo. O Anti-Édipo. Eles não veem, né, o inconsciente como como sendo aí abarcado pela falta de modo essencial, mas como uma máquina produtora de desejos. Eles tratam o inconsciente como uma usina e não como uma dimensão em que ocorre uma série de ficções que leva o sujeito a uma falta, a ser um ser faltante no mundo. Sabe? Deleuze e Guattari vai dizer que o inconsciente produz. O inconsciente é um produtor. Significa dizer que ele é uma espécie de mecanismo que produz outros mecanismos. Então, isso quer dizer que o inconsciente nada tem a ver com uma representação teatral, mas com algo que poderíamos chamar de máquinas desejantes, segundo Deleuze e Guattari, segundo o que eles figuram no livro O Anti-Édipo. Guattari e Deleuze parte da ideia de que o desejo só poderia ser compreendido a partir da categoria de produção. O desejo não depende de uma falta.
Eles querem dizer que desejar não é a falta de alguma coisa, sabe? O desejo produz. O desejo produz. O desejo produz necessidades que são saciadas e que, ao serem saciadas, logo produzem outras novas necessidades. Há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que lhe está conectada, sabe? Operando um corte, uma extração de fluxo. É como o seio e a boca. O seio produz um fluxo de leite. A criança sente a necessidade de saciar a sua fome, sente o desejo de saciar a sua fome. Abocanha o peito para ter acesso ao fluxo de leite. Em algum momento, essa fome será saciada. O fluxo de leite será cortado, mas em alguns instantes, essa necessidade volta a ser uma realidade. O seio, que é a máquina, volta a produzir esse fluxo de leite que há de ser cortado, mas em seguida é produzido novamente, e há de ser cortado, e há de ser produzido novamente. O desejo não para de efetuar o acoplamento de fluxos contínuos e de objetos parciais, porque não há um objeto que vai saciar o ser humano por completo a ponto de ele não desejar mais. Ele deseja o tal objeto quando possui, quando toma posse do tal objeto, logo ele vai estar desejando um outro objeto. O desejo faz correr, o desejo flui e o desejo também corta. Ele é cortado, mas não é saciado. Na verdade, o que acontece é isto. Ele é cortado, mas ele não é saciado. O seu fluxo é contínuo. Miller, no seu Cântico do Desejo, algo que vai ser mencionado por Deleuze e Guattari no Antiédipo, vai dizer: amo tudo o que flui. Eu amo tudo o que flui. Mesmo o fluxo menstrual que arrasta os ovos não fecundados. Diz Miller no seu Cântico do Desejo, né, que ama o fluxo de baba, que ama o fluxo de esperma, que ama o fluxo de merda. Ele ama tudo que flui. Ele ama o fluxo de urina produzidos por objetos parciais, constantemente cortados por outros objetos parciais. O fluxo de esperma é produzido por um objeto que o atiça, que o instiga, que o excita. O fluxo discorrido em algum momento, esse fluxo de esperma discorrido em algum momento é cortado, é cessado. Mas em algum outro momento, a necessidade novamente se fará presente. Em algum outro momento, ele vai estar novamente diante de um objeto parcial que irá atiçar, que irá instigar este fluxo de esperma. E aí este fluxo novamente será uma realidade diante da instigação de um objeto parcial. E assim, por sua vez, produzem fluxos, outros fluxos e fluxos e fluxos que também serão recortados por outros objetos parciais. Todo objeto supõe a continuidade de um fluxo e todo fluxo supõe a fragmentação do objeto. Ou seja, aquele objeto, ele não é, vamos dizer que pleno,
ele não é, vamos dizer que ele não é uma potência, vamos dizer que ele não está abarcado por uma plenitude a ponto de manter a continuidade do fluxo. Ele é um objeto fragmentado e é por isso que o fluxo, em algum momento, o fluxo de desejo, ele é cortado. Porque esse objeto não é capaz, não tem uma plenitude significativa a ponto de manter esse fluxo de desejo recorrente. Então todo fluxo supõe a fragmentação do objeto e por isso todo objeto há de ser parcial, porque não tem um objeto total a ponto de manter o fluxo do desejo constante. Sabe? Então, sem dúvida, cada máquina órgão interpreta o mundo inteiro segundo o seu próprio fluxo, segundo a energia que flui dela. Então veja, o olho é uma máquina órgão. Interpreta o mundo inteiro segundo o seu próprio fluxo, em termos de ver. Em termos de ver. O falar, o ouvir, o cagar, o foder, tudo isso aí é interpretado pela máquina olho em termos de ver a partir do seu próprio fluxo, a partir do fluxo que discorre desta máquina. O fluxo é próprio. O fluxo é inerente desta máquina. O ouvir é uma máquina órgão que vai interpretar o mundo inteiro segundo o seu próprio fluxo. E o seu fluxo é tão próprio que é diferente do fluxo do termo ver que discorre da máquina órgão que faz referência ao olho. Então, cada máquina dessa vai interpretar tudo a seu modo, segundo o seu próprio fluxo. Mas o que é que acontece? Sempre uma conexão se estabelece com outra máquina. Sempre uma conexão se estabelece com uma outra máquina em que a primeira pode vir a cortar o fluxo da outra. E a outra pode cortar o fluxo da primeira. O fluxo do termos de ver pode ser cortado pelo fluxo do termos de ouvir. O fluxo em termos de ouvir pode cortar o fluxo em termos de ver. Então as máquinas estão sempre produzindo fluxos de desejos, onde um vai cortando o outro, onde o desejo interpreta o mundo a partir do seu próprio fluxo, onde um determinado objeto vai, até um certo ponto, saciar um determinado fluxo de desejo até um certo ponto, mas aí pode vir um outro fluxo de desejo que vai cortar esse tal fluxo de desejo que vem sendo discorrido, sabe? E é assim que Deleuze e Guattari vai dizer que somos máquinas desejantes. Não somos, na verdade, a falta. Somos o excesso. E é por isso que ele vai fazer uma analogia, como eu falei no vídeo anterior, do capitalismo à esquizofrenia. Né? Porque, de fato, há uma produção em excesso de desejos
E há uma produção em excesso da necessidade de que esse desejo seja satisfeito. E o excesso da produção de desejo muitas vezes nos leva a objetos e a feitios que vai simplesmente abarcar a dimensão do excesso, onde na verdade na realidade não precisamos daquilo. Isso vai estar muito bem clarificado e muito bem explanado no vídeo anterior. E aí, como eu falei para vocês, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, tratando-se desse assunto. Se você ainda não assistiu nenhuma explanação referente a este assunto, entre na playlist para assistir a partir do primeiro vídeo para que você possa ter uma compreensão de fato abrangente acerca do assunto, tá bom? É isso. Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar informações adicionais. O meio de contato comigo, que é por e-mail, você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, certo? Você vai encontrar meus demais canais aqui no YouTube, caso você também queira me acompanhar nesses outros canais aqui no YouTube, tá bom? E você vai encontrar aí um link que vai te levar à página do meu curso, que há de ser um curso de aprendizado mesmo, no que diz respeito à psicanálise lacaniana, certo? Então entra aí no link para você conhecer a página do meu curso e ver como é que funciona, tá bom? É isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.